Só temos uma deputada federal urbanista no nosso país, sendo que o Brasil é um dos países que mais forma urbanistas no mundo. Não é um pouco estranho que logo quem estuda cidades e as pessoas moram nas cidades esteja um pouco fora das decisões políticas? Vem comigo que eu entrevistei uma pessoa que entende desse assunto. Oiê, eu sou a Danae Fernandes, você tá no Giro da Mobilidade Urbana e quando a gente fala de política da mobilidade urbana, é muito normal pensar em quem executa a política. O prefeito, o secretário, a autarquia, a equipe técnica, o fluxo de trabalho para ver a coisa acontecer. Mas existe uma esfera de decisão que às vezes a gente não presta tanta atenção no nosso tema, que é o legislativo. Para entender um pouco o que muda quando quem planeja a cidade também está nessa esfera de decisão, eu fui conversar com a Laís Leão. Ela é vereadora em Curitiba e candidata a deputada federal. Laís Leão é urbanista com graduação, mestrado e pós nesse tema, com uma bagagem técnica e muito olhar político. Algum vereador tem que comprar isso aqui, porque senão a gente vai ter uma revisão que não vai ser feita do jeito adequado, não vai ouvir a população o suficiente, porque a Câmara precisa cobrar isso. E eu comecei a tentar achar o suposto vereador que eu ia apoiar e ajudar para ficar em cima da pauta do plano diretor. Procurava. Nunca veio esse vereador. Nunca aconteceu. Falei, gente, não vai dar certo, vai ter essa revisão, ninguém na Câmara vai cobrar isso direito, e aí a gente vai perder uma oportunidade enorme para a cidade. E aí eu me convenci ali, falei, não, tá, então talvez a vereadora tenha que ser eu, né? Se você me acompanha, viu que eu dei recentemente uma entrevista para um canal de comunicação de grande alcance aqui na cidade de Londrina e eu falei exatamente que em Londrina não temos representantes na Câmara de Vereadores. Quando eu falei aquilo, no dia seguinte, um montão de vereadores me ligou, assessor de deputado, e me deu um quentinho no coração achando que talvez tivesse interesse no tema. Mas quero dizer que depois de uma semana o assunto tinha morrido e nada aconteceu. Eu quis então perguntar para a Laís por quê que os urbanistas não estão no legislativo ou por que o legislativo não está tão interessado assim na nossa área de fazer cidades. Quando eu comecei a me envolver mais nesses assuntos mais políticos, digamos assim, o meu TCC da faculdade, que eu encasquetei que eu tinha que estudar sobre segurança urbana para as mulheres. E na época, não se falava muito disso, assim, era 2015, tinha, assim, essa discussão, era muito incipiente, tinham começado a discutir essas questões de mulher e cidade, e aí eu falei, eu vou fazer isso no meu TCC, porque eu estudava na UTFPR lá em Curitiba, e era um campus novo, o campus da Ecoville, que era um campus mais longe, assim, então tinham vários terrenos vazios em volta, e era bem inseguro para chegar na faculdade. E eu vivia isso todo dia. Eu falei, não, isso aqui vai ser minha pesquisa de TCC e vou dar um jeito. Eu lembro que várias professoras me falaram que eu estava delirando, que não era pesquisa de TCC, era pesquisa de mestrado e doutorado, que não tinha dado o suficiente. Laís puxou um livro para me explicar sobre essa escassez. Arquitetura e Política, da Zaida Muxi e do Joseph Montaner. A tese é que o urbanismo nasceu profissão política, mas foi se afastando disso com o tempo. Tem um livro muito bom, que eu sempre recomendo em todos os lugares, que para mim foi um livro que girou minha cabeça, assim. Chama Arquitetura e Política, da Zaida Muxi e do Joseph Montaner. E aí, nos capítulos, eles trazem pontos muito variados, assim, sobre como a arquitetura se relaciona com a política. E tinha um capítulo em que a Zaida Muxi, que é uma referência nesse assunto de mulheres e cidade, explanava justamente sobre essa questão de como é política a relação das mulheres com a cidade. E aí, nesse livro, eles falam muito sobre isso, de como a nossa profissão, ela é historicamente uma profissão extremamente política e que isso foi se perdendo ao longo do tempo, com o advento do, enfim, capitalismo, etc. A gente pode fazer uma análise filosófica, sociológica toda sobre isso, mas eu acho que a profissão também ela foi se afastando um pouco desse lado crítico. Tá, mas para além do Jaime Lerner, dá para ser eleito com essa pauta? Parece que dá. A Laís teve quase 7 mil votos. E o meu slogan de campanha era vereadora do urbanismo.
Eu fazia vídeos explicando o plano diretor. Eu fiz uma série de vídeos antes da campanha, que é uma série que as pessoas me falam isso até hoje. Curitiba tem 75 bairros. Eu fui em todos. E em todos eu ensinava urbanismo. Era uma sériezinha que chamava de Urbanismo na Prática, que era um vídeo de 1 minuto e meio, em que eu ensinava alguma coisa sobre urbanismo, alguma coisa técnica, de um jeito bem pedagógico, assim, sem linguajar complexo nosso, né? Para que as pessoas entendessem com base na realidade do bairro delas. Então, teve bairro que eu falei sobre a questão de aterro sanitário, teve outro bairro que eu falava sobre mobilidade ativa, outros bairros que a gente falava, tem um bairro que tem uma hiperconcentração de serviços de saúde. Todos os hospitais da cidade quase ficam nesse bairro. Então, vamos falar, em termos de urbanismo, o que isso afeta, o que isso influencia? Aí, fiz os 75 bairros e, assim, tive voto naquela época em todos os bairros da cidade. E você sentia que a população entendia esses conceitos e se interessava. Eu acho que isso é espantoso, Laís. Na sua visão, isso seria possível ser alastrado? Você está indo para uma cadeira federal, né? Isso, eu sou pré-candidata. A gente poderia ter essa mesma concepção que você teve de beabá urbanístico em nível nacional? Olha, eu acho que sim. Preciso ser sincera, por muito tempo eu achei que essa área de mobilidade tinha uma carapaça tão técnica que a gente podia sair um pouco dessa parte política. Mas quando a gente fala de divisão de faixas, de luta por espaço na via, isso não são questões políticas? Meu entendimento é de que o futuro do transporte público é a gente começar a pensar seriamente em tarifa zero. E não tem como pensar em tarifa zero se a gente não pensar num sistema federalizado de financiamento. Os municípios não conseguem arcar sozinhos, especialmente os municípios grandes. Então, a gente precisa de um sistema multifederativo, assim, de análise do transporte público. Eu vejo que as pessoas ainda têm muita restrição por causa daquela ideia do não tem almoço grátis, sabe? Da coisa do tipo assim, não tem como tarifa zero, alguém vai pagar. Lógico que alguém vai pagar. Só que justamente a questão da tarifa zero é que ela muda a chave da lógica da mobilidade. Se você começa a pensar não por demanda imediata, ou seja, quantas pessoas usam esse ônibus hoje? Se você começa a pensar em demanda estimulada, que é quantas pessoas poderiam usar este ônibus hoje e sair do carro? Você tem um universo muito maior de usuários. E se você tira o fator custo da conta, e você só coloca na decisão da pessoa o fator segurança, o fator qualidade, o fator tempo, você tira um dos principais fatores, que é o fator custo, você muda a dinâmica como as pessoas se relacionam com a cidade. Então, quando você fala em tarifa zero, você não está falando só de transporte público, você está falando de acesso ao emprego e renda, você está falando de acesso à educação, as pessoas podem ter mais oportunidades de trabalho, elas podem conseguir trabalhar mais, inclusive, se quiserem, elas podem conseguir estudar mais, acesso ao lazer, acesso à saúde, talvez a pessoa tenha acesso a um hospital, a um posto de saúde que ela não tinha acesso antes. E você está falando de trânsito, porque hoje a gente já sabe que a resolução para o trânsito das grandes cidades não é abrir mais espaço para o carro, é investir massivamente no transporte público. Se você fala de um sistema único de mobilidade, especialmente integrado com as regiões metropolitanas, você muda a chave. É interessante que, mesmo muito jovem e estreante na Câmara de Vereadores, a Laís já conseguiu colocar vários projetos com cara técnica, mas que têm um impacto no cotidiano das pessoas. Vamos lá, o Jardim de Chuva é meu xodó, assim, foi o primeiro projeto que a gente apresentou na Câmara e ele foi o primeiro projeto que a gente aprovou na Câmara também. Ele é um projeto, inicialmente ele era focado em Jardim de Chuva. Curitiba tem um problemaço de alagamentos, né, enchentes e alagamentos histórico. Inclusive a gente tem, né, aquele conceito da cidade de esponja, começou em Curitiba e tal, depois veio com o nome, né, chinês como cidade de esponja, mas a gente já aplicava isso lá. E aí, só que a gente tinha uma legislação que ela era muito 880, assim, a legislação de drenagem de Curitiba colocava que ou o sistema de drenagem é 100% natural, ou ele é 100% construído. Então, ele era ou 100% verde, ou 100% cinza. Mas ninguém ia querer fazer o 100% verde com meia? Isso, ou ele era pouco eficiente, não tinha como medir e tal. E a gente não tinha soluções baseadas na natureza no sistema de drenagem. Então, a gente fez a lei de Jardim de Chuva para incluir
Desde então que a gente conseguiu a inclusão, a gente tem conseguido pulverizar essa lei em outras leis e tem conseguido incidir nacionalmente para que seja mais viável trazer recurso, inclusive, para a implantação. Então, agora, a última notícia, né, que a gente tem sobre isso, a gente aprovou a lei do Jardim de Chuva no passado, e agora a gente conseguiu que os Jardins de Chuva e Soluções Baseadas na Natureza tivessem dentro do decreto novo de calçadas de Curitiba. Ela me deu um toque que eu não ia pensar. Inventaram um corredor de ônibus lá e botaram 150 árvores abaixo. E aí, aquela coisa assim, não tinha ninguém para avisar, sabe? Então, assim, eu fico pensando que talvez se a gente tivesse um corpo técnico, urbanístico, mais envolvido nas prefeituras e no momento da decisão política, porque, por exemplo, Curitiba tem um corpo técnico, mas quem toma a decisão política e a tinta na caneta está pensando sobre essa ótica, então eu acho que seria muito positivo para os municípios se a gente tivesse essa proximidade maior da profissão, sabe? Eu entrei em enormes, homéricas discussões políticas e urbanísticas, porque tinham colegas que não entendiam conceitos, assim, que eles deviam entender como vereadores. Coisas, assim, que como vereador a pessoa deveria saber. O perímetro urbano, a diferença entre um terreno que fica em área rural, que fica em área urbana. Então, assim, aí você não consegue avançar na qualidade do projeto se você tá ali com um problema num conceito básico de entendimento de cidade. Então, se tivesse, né, esse aconselhamento mais próximo, também seria muito mais eficaz a fiscalização do executivo. Porque, por exemplo, a gente consegue fiscalizar a prefeitura, porque eu sei a pergunta para fazer. E esse material aqui, esse custo aqui tá fora? Por que custou esse tanto? Devia custar esse tanto. Mando pro Ministério, eu sou a melhor amiga do Ministério Público, eu mando um monte de coisa, toda semana sai um negócio. Ó, tá errado aqui, esse negócio aqui não tá certo. Vejam aí com o Tribunal de Contas, porque eu acho que aqui tá meio sobrando dinheiro. Então, assim, a gente fica em cima porque também conhece, né? Então, eu acho que se os outros políticos tivessem essa visão, lógico, os que querem, né? Porque precisa querer também, tem gente que não quer. Os outros políticos que tiverem essa visão deveriam sim cogitar a possibilidade e a urgência de ter um corpo mais técnico próximo. Não tinha ninguém para avisar? Guarda essa frase, porque ela sintetiza todo esse episódio numa pergunta só. Lembra aquele dado que eu abri o vídeo de uma urbanista apenas no Brasil na Câmara de Deputados? Bom, parece que esse cenário está querendo mudar. O que a Laís me disse é que cada vez mais existem aproximações de assessores e arquitetos. Ela mesma tem uma equipe de arquitetos com ela. Se eu não me engano, tem uma deputada federal arquiteta no país. Eu acho que é uma só. E assim, é difícil de articular, porque, lógico, a pessoa não necessariamente precisa ser técnica em A, B e C para ser política. Pelo contrário, a democracia prevê que a gente tem que ter pessoas o mais diversas possíveis. Mas é justo quem estuda a cidade. Mas quem estuda a cidade precisa estar lá também, precisa conseguir fazer essa articulação, porque senão fica faltando. Fica faltando debate, fica faltando alguém para botar embaixo do braço e falar assim, não, daqui que eu vou levar a luta das calçadas e a gente vai brigar por causa disso aqui. Então, a gente precisa de uma representatividade plural, inclusive a nossa, inclusive de urbanistas, inclusive de arquitetos que consigam trazer essa discussão. Sabe uma coisa que eu tenho visto, Danaí? Desde que a gente entrou na Câmara Municipal de Curitiba, eu vejo um interesse muito maior dos arquitetos em política. Porque a minha impressão que me dá, e as pessoas e os arquitetos me falam isso, cara, muito legal. Desde que você tá lá na Câmara, eu vejo que a gente tem alguém para falar as coisas que a gente tá engasgado faz tanto tempo. Então isso é muito legal. As pessoas têm se engajado mais. A gente tem puxado eventos urbanísticos dentro do meio político e isso faz toda a diferença. O que é muito interessante é que, vendo outros arquitetos no legislativo, mais arquitetos se interessam nessa discussão e possivelmente em entrar também nesse meio. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com o terceiro setor, logo que eu me formei, porque eu sentia que quando eu me formei, eu tinha aprendido todas as ferramentas, mas eu não tinha aprendido uma coisa que é muito importante para o urbanista, que é saber ouvir. Eu sentia que, assim, eu sabia tudo que tinha que fazer, mas eu não sabia
diagnosticar de fato o problema. Porque não é nossa função diagnosticar o problema. E as pessoas. Porque eu percebi, e aí depois eu fui perceber, no terceiro setor, eu aprendi a ouvir e a conversar. E eu percebi que as pessoas tinham muito mais soluções do que eu, como urbanista. Mas elas não sabiam aplicar necessariamente essas soluções porque elas não são urbanistas, elas não são arquitetas, elas não são engenheiras. Elas esperam que alguém técnico faça isso para elas. Se você é gestor público, tem uma equipe técnica, mas quem toma a decisão, quem está com a caneta, não tem ouvido essa equipe técnica, você tem exatamente o problema que a Laís descreveu. Aí, a pergunta não é se cabe um urbanista no gabinete, mas quantas decisões erradas você vai continuar tomando por não ter um. Você pode assistir toda a minha conversa com a Laís nesse vídeo abaixo e eu acabo colocando conversas como essa aqui no LinkedIn a cada 15 dias. Você pode sim sugerir pautas, porque o Giro da Mobilidade existe para quem não aguenta mais ver cidade parada. Então, espero te ver no próximo Giro da Mobilidade. Até lá! Mas você sabe que eu fui para a mobilidade porque eu pensava assim, tá aí uma área do planejamento urbano que eu consigo fugir um pouco da política. Não é como eu estava enganada. Não, querida, sinto muito. Mais políticas.